boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para concluir o livro de Provérbios capítulo 15. Concluir o capítulo 15 hoje, assim como nós temos feito as leituras e as reflexões, no livro de Provérbios. Hoje a gente encerra o capítulo 15 para na próxima semana, se o Senhor nos der a oportunidade, nós começarmos o capítulo 16. Mas não é um vídeo que começa pelo final, Então essas considerações do capítulo de Provérbios 15 hoje, além de serem breves, porque são apenas 3 versículos de encerramento, nos dão uma das coisas, uma das instruções que o livro de Provérbios ele mais nos traz, que o Senhor, através do livro de Provérbios, mais nos demonstra quão importante é. Então eu convido você, uma vez mais, a abrir a tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 15. Eu sou a Camila, do Ministério Esperança de Israel, mas se você não tiver com a Bíblia, não tem problema. É só acompanhar aqui comigo, como nós temos feito, a leitura do versículo e as considerações. Vamos lá? Provérbios, capítulo 15, versos 31 a 33, que dizem assim, versículo 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. E em complemento a essa passagem, em referência à própria Bíblia, tem lá um livro de Provérbios também, mas no capítulo 15, no versículo 5, uma referência paralela que diz assim que o tolo, ele despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se encontrará, prudentemente. Veja, nesse verso traz mais uma vez a reflexão que o Senhor ele sempre faz, faz textos e formas de que nós sejamos alcançados, que é a reflexão sobre a humildade. Nossa, Camila, mas como assim humildade? O Senhor ele sempre vai nos ensinar que um coração humilde é um coração próspero. Um coração humilde, ele não é um coração arrogante e nem grandioso. Veja, andar com os sábios, morar com os sábios, conviver com os sábios é muito mais sobre a oportunidade de aprendizado do que exatamente aquilo que se sabe, ou que se tem, ou que se é. É muito menos status e muito mais aprendizado e entendimento. E não tem como alguém que busca ser sábio ser cheio de si mesmo. Antes e ainda tem que estar ali disponível e consciente de que não sabe todas as coisas. Os próprios sábios, as pessoas que executam sabedoria, sabem que assim não sabem todas as coisas. Parece até um trava-língua, mas é exatamente a verdade. Então o Senhor, ele vem para nos ensinar que aquele cujo coração é humilde a ponto de ouvir todas as repreensões e instruções, no meio ele mora, ele habita, ele caminha, ele vive junto dos sábios, ou seja, ele mora em sabedoria, e a sabedoria mora nele, porque a humildade o faz aprender e perceber e compreender aquilo que é necessário absorver de todas as situações e das instruções e das correções recebidas. É mais uma lição de humildade. E a palavra fala bastante sobre isso, Que quem quiser ser maior, que seja servo de todos, diz a palavra. E o Senhor Jesus nos mostrou exatamente isso. Se você quiser ser grande, seja primeiro servo. Coloque o outro numa posição de que você possa servi-lo, que você possa alcançá-lo, que você possa suportá-lo e não a si mesmo. O versículo 32, ele diz assim: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. E veja como esses versos eles se encaixam e eles são como se fossem complementos para o Senhor encerrar este capítulo de uma forma grandiosa. Aquele que rejeita tudo aquilo que vem para instruir e fazer melhorar, correções, instruções, repreensões, ele na verdade não é, apesar de parecer que ele ama a si mesmo, ele não ama, porque aquele que caminha conforme, segundo suas próprias paixões, suas próprias ambições, suas próprias ideias, ele caminha, como a própria palavra nos ensina, e o Senhor ministra grandemente sobre isso, ele caminha para seu próprio prejuízo.
Porque os conselhos maiores e melhores são aqueles que o Senhor tem para nós, porque o Senhor conhece o caminho e nós não. Nós, sem o Senhor, nós somos perdidos e desorientados, né? Desencaminhados, julgando estar numa boa estrada. Então, aquele que rejeita, que ele recebe a instrução e ele escolhe por si mesmo saber o que é melhor para si e rejeitar, ele não reconhece a soberania de Deus, ele não tem temor de Deus e ao invés de ajudar a si mesmo, ele se prejudica, porque ele não segue o bom caminho e a boa palavra, mas aquele que escuta a repreensão, aquele que recebe a repreensão e procura aprender com ela, com a instrução, esse sim adquire entendimento, adquire a experiência e adquire assim a sabedoria. E no verso 33, que é o último desse capítulo de hoje, diz assim que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios capítulo 1, que a gente viu lá atrás, nos versos 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? E os loucos são os que desprezam a sabedoria e a instrução. E também o livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso 12, diz que o coração do homem, ele se exalta antes de ser abatido. E diante da honra vai a humildade. É como um ditado que nós temos na sociedade, né? Que o orgulho, a arrogância, a soberba precedem a ruína. Existe esse ditado. E provavelmente alguém até importante, ou filósofo que disse isso. O Senhor já nos tinha instruído sobre isso. O temor do Senhor é nós reconhecermos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Que não há assunto pequeno demais que ele não alcance, nem há assunto grande ou complexo demais que o Senhor não detenha poder para agir. Quando nós começamos a viver as nossas vidas ou a tomar atitudes de consultar ao Senhor, buscar ao Senhor, temer ao Senhor e não realizar coisas por zelo ao Senhor, nós assim como nos caminhamos, né? Nós seguimos com essa instrução que vem do céu de sabedoria, porque todo aquele que refreia a si mesmo, observando aquilo que é declarado, né? Aquilo que é pautado na palavra da verdade, pautado nos valores dos céus, esse age com sabedoria. Ele não de forma alguma, não reage por instintos, não reage com preconcepções, ao contrário. E outra, todo aquele que age em humildade, né? Todo aquele que tem esse comportamento e essa intenção de honrar e glorificar a Deus em tudo aquilo que realiza e busca saber qual é a vontade de Deus sobre todas as coisas e busca também estar no centro da vontade de Deus, que também é uma forma de temor, que é o clamar pela vontade de Deus sobre todas as circunstâncias que nós estamos, esse de uma forma assim, não é provavelmente, certamente será honrado. Porque o Senhor ele faz isso com aqueles que o temem e que o amam. Ele vai fazendo a pessoa viver situações de honra em honra, de fé em fé. Assim ele o faz com todos aqueles que buscam servi-lo, obedecê-lo e atendê-lo. Ele honra no seu tempo devido e ele faz coisas inexplicáveis acontecerem. E por que humildade? E por que temor? Todas nós, quando nós chegamos num determinado momento, principalmente das nossas vidas, onde nós já tivemos muitas experiências, né? Nós já vivemos muitas coisas, o que o pessoal chama de maturidade, às vezes só considerando a idade, quando na verdade a maturidade é muito mais do que idade, né? É um acúmulo de experiências, de aprendizado, de entendimento e de sabedoria, mas quando nós chegamos num determinado patamar da nossa vida, nós nos julgamos sabedores das coisas. E muitas vezes nós não nos permitimos ser mais corrigidos ou instruídos. É como se nós julgássemos muitas vezes, não só as pessoas, mas também a Deus. Ah, mas isso eu já sei, eu já tomo essa decisão, isso eu já sei resolver. Mas o temor do Senhor é mesmo você conhecendo a situação, você escolher depositar essa situação, os seus sentimentos e a sua vida nas mãos do Senhor. Escolher depositar confiando e entregando a Ele e aguardando nele. Não significa que tudo que acontece nas nossas vidas, nós que cremos no Senhor Jesus, nós ficamos parados.
e não realizamos ação alguma. Não é isso. Nós não somos omissos, mas nós cremos que todas as coisas devem ser apresentadas ao Senhor primeiro, e que todas aquelas coisas que nos são proporcionadas ou ainda que nos são tiradas de alguma forma, né, que nos são suspensas de alguma forma, tem um motivo para acontecer, seja o aprendizado, seja a experiência, porque em tudo aquilo que nós vivemos, nós também podemos acompanhar na palavra de Deus o aprendizado, as instruções para viver e sobreviver e persistir naquele assunto ou situação, e também para auxiliar as pessoas que assim precisarem de aconselhamento, pautados não só na palavra de Deus, mas também com a experiência de quem conhece aquilo, né, com empatia, aquilo com o qual o outro está passando. Então a palavra de Deus nesses 3 versículos, você pode perceber que ela é extremamente rica. É como se o Senhor nesta noite dissesse pra gente: sejam humildes, meus filhos, porque por mais que vocês aprendam e conheçam, vocês não sabem todas as coisas, mas confiando em mim, eu quero lhe ensinar o máximo possível para que vocês se tornem melhores, para que vocês estejam num lugar seguro da justiça, da verdade, da sabedoria, e para que vocês recebam honra. Mas não desprezem nem a sabedoria e nem a instrução, porque elas são caminho de vida, elas são mais do que caminho de glória, elas são mais do que caminho de bens e oportunidades, elas são caminhos de vida. Sabedoria, entendimento, temor ao Senhor, confiança no Senhor são definitivamente tijolos, né, dessa estrada maravilhosa que se chama vida com Jesus. Essas são as reflexões dos 3 versículos nesta noite. Que possamos viver com humildade, possamos não nos esforçarmos para ser humildes. Não é sobre isso, mas é sobre cada coisa reconhecer que o Senhor é Deus e pedir a Ele que nos ensine a dominar a nós mesmos e entender que acima de todas as coisas, abaixo de todas as coisas e no controle de todas as coisas está apenas o Senhor e ninguém mais. Eu agradeço a sua companhia nessa noite. Que Deus te abençoe.